Será que é assim que eu começo? Eu tô em dúvida. Vamos ver. Tipo, pausa, vamos Vamos ver isso. Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Rodrigo Saldanha, do Bufo Borealis. E que massa, hein? Fiquei numa onda quando você me chamou. Que bom. Esse programa é muito responsa, mas é uma arapuca. Essa é a intenção, é deixar as pessoas sem dormir à noite. Aconteceu, claro. Se não acontece, não tem graça. Vocês podem escutar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta, se você não quiser assistir aqui. Mas eu espero que você esteja aqui conosco assistindo, porque fica mó bonitinho. A gente vai colocar as capas aqui no meio, e vai cobrir as costas do Léo, que tá trabalhando. Porque eu e o Léo temos um lema aqui no estúdio, que é: trabalhe enquanto eles trabalham, trabalhe enquanto você dorme e trabalhe enquanto você trabalha. Tudo aqui é trabalho. Tudo bem. Como é que foi pra você se preparar? Você tá preparado? Tô preparado. Hoje, né? Hoje. Amanhã, todas as respostas podem mudar. Completamente, porque assim, quando você me mandou as perguntas, na primeira manhã, eu nem olhei elas à noite, porque eu ia ficar muito barulhado. Aí de manhã eu falei, antes de eu descer, porque daí eu ia passar pela sala para ir para a cozinha para fazer café e eu ia passar pelos discos. Aí eu falei, não, eu vou fazer agora o que vem primeiro na minha cabeça. E aí, beleza, assim fiz. Aí quando eu desci, aí os discos já estavam... Aí eu já desci a cabeça fritando. Aí os discos já estavam igual a geladeira da família Dinossauro. Eu. Aí eu já falava, nossa, acho que eu esqueci. Mas eu deixei isso fechado até hoje de manhã. Boa. Porque senão ia ser muito difícil. Aí é isso, é uma aventura. É uma aventura. E eu já gostei que começa com uma referência muito antiga, tipo Família Dinossauro. E você falou geladeira, a minha cabeça foi pra geladeira dos caça-fantasmas. Ou seja, nenhuma referência com menos de 30 anos. Já começamos bem. Só coisa de velho neste programa. Exato. Então vamos lá, né? Tá preparado? Bora, preparado. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Qual é o disco que você queria escolher para colocar como trilha sonora do seu episódio, que as pessoas podem pegar outro dispositivo e deixar ele rodando de fundo enquanto a gente conversa? Tá. Não é música de fundo, tá? Só hoje. Então ouçam de novo com atenção. É o Floating Points. Eu acho que foi o último disco que o Pharoah Sanders gravou. É com a Sinfônica de Londres. É demais. Isso aí, Floating Points. Então tá, a primeira pergunta é pegadinha, porque ela não está na lista. Que disco você escutou vindo pra cá pra gravar esse programa? Foi o Music for Airports, do Brian Eno. É um disco... Ele tem uma série chamada Ambient Music. E aí esse é o número 1 disso daí. Então tem música para tudo que é ambiente, assim, que ele criou na época. Isso começou nos anos 70. Ele já tinha feito parte do Roxy Music. Depois dos 2 primeiros discos ele saiu. Aí começou a fazer os discos solo dele. Tem umas coisas... O primeiro é mais glam. Aí as coisas vão mudando e tudo. Mas são ótimos. Esses discos eu gosto muito deles. E como é um disco calmo pra caramba, aí foi isso. Precisava de um disco calmo, porque aqui o bicho pega. Não, mas eu achei que você ia falar que precisava de um disco calmo, porque você ia enfrentar o trânsito. Também tem isso. Tá. Eu não gosto de disco muito agitado no trânsito. Tá. Porque como hoje eu vim de carro, então tem a ver também. Também. Mas era também uma forma de preparo de... Total. Muito bom. Eu quero saber que disco você salvaria da sua casa pegando fogo. Só dá tempo de pegar um. O Dead Kennedys, o Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Porque Assim fácil. Porque assim, esse disco
eu comprei em 88, eu tinha 13 anos, ou 12 para 13, mas não foi o primeiro disco que eu comprei, mas foi um disco que mudou tudo para mim, assim, porque eu tinha tido outros discos que minha mãe me deu de presente, assim, ela me deu um disco do Menudo Claro. Mania, sabe, 83. E me deu um disco do Rich, o Voo de Coração, que era o disco que tinha Menina Veneno. Tá. E deu Kiss, Creatures of the Night, pro meu irmão, no mesmo ano, assim. E só que aí depois disso, aí eu acabei... E no fim das contas eu acabei abraçando os dois. O Menudo ficou para trás, porque não fazia sentido. Mas o Rich permaneceu e o Creatures of the Night permaneceu pra caramba, porque criança, aquelas coisas e tal. Aí eu comecei a, dali, me interessar muito por música e eu vi uns caras que ouviam som, porque eu sou do interior de Minas, cara, é uma cidade muito pequena, chama Formiga. As calçadas são da largura dessa mesa aqui, assim. Então, eu passava a pé e eu via, indo pro colégio, tinha uns irmãos que ouviam som. E eu ouvia eles ouvindo música. Então, eu falava, esses caras têm som aí para passar, alguma coisa. E aí eu ia dando meus pulos ali, levando fitinha, eu pedia para os caras gravarem. E aí comecei meio que no rock que eles tinham, que era AC/DC, uns Scorpions, os primeiros Scorpions, que eram bem diferentes, assim, mas era som pesado no geral. E aí caí no Iron, aí fiz essa via sacra e tal, normal. Mas com 12 anos, em 87, eu comecei a andar de skate. E aí pintou um cara no colégio que veio de BH, então esses caras vinham da capital se achando. E esse cara tinha apelido de Fifi. Ele foi um otário sempre, assim, sabe? Eu achei que você ia falar, ele foi um grande mentor da música. Não foi, mas tem a ver com o lance do disco do Dead Kennedys, porque é o seguinte... Ele tinha um tênis de skate, assim, a gente não tinha tênis de skate no interior, então ele tinha um Mad Hats, aí ele ia de Mad Hats para a escola. Aí a gente viu o Fifi, eu tava na 5ª série, o Fifi devia estar na 8ª, assim, ele era mais velho. E ele não conversava com a gente, assim, eu tentava falar com ele para ver se ele tinha um som e tal, e ele sempre nada. Aí eu lembro de uma vez na pracinha, assim, a única coisa que ele falou comigo foi meio que um latido, assim, sabe? Ele não conversou. Eu falei, ô Fifi, você tem som pra passar e tal? Eu devia estar com um bonezinho que eu usava, que era que eu pintei à mão, assim, Slayer, sabe? Na real era assim, um patch do Exodus, aí um RDP aqui, um Slayer aqui, sabe? Tudo que pudesse, era um 3 em 1, era um combo. É tipo o macacão de Fórmula 1, isso, só que de metaleiro. Isso. E aí ele falou assim, você fica aí com esse negócio de Slayer e aí metal, você tem que ouvir DK. Aí aquilo ficou na minha cabeça, DK, que é DK, né? Aí eu pedi pro meu amigo trazer uma revista, tinha as revistas de skate na época que saíam a cada 2 meses. Aí ele me trouxe uma IE. E o Gordo tinha uma seção, tinha uma coluna na IE. E aí ele fez uma resenha desse disco do Dead Kennedys. E eu passava, tinha 2 lojas de discos na cidade, eu passava nelas e ficava olhando as coisas. Quando eu vi aquela capa, eu falei, nossa... DK deve ser isso aqui que o Fifi falou, o Gordo tá falando bem aqui, eu vou lá. E aí eu fui lá numa loja, peguei esse disco. Aí quando eu peguei, putz, aí caiu o Iron Maiden, caiu tudo, caiu Tchau, caiu Kiss, caiu tudo. E aí veio um lance muito foda. Assim, eu lembro da sensação de eu falar assim, cara, mas isso aqui é a verdade pura. Pelo menos o que eu achava que era a minha verdade, assim, na época. E
umas coisas enigmáticas, porque eu tentava ver a cara dos integrantes, não tinha, porque tinha uma foto atrás, mas era cortada a cabeça. Então tinha um pôster gigante que vinha dos dois lados com muita informação, que eram colagens em PB, e aquilo, eu olhei para aquele pôster a minha vida inteira. Então eu acho que aquilo me trouxe até aqui. Tá. Então, o motivo para recuperar esse disco é assim, fudeu tudo, pegou fogo em tudo, para lembrar onde Tudo começou. tudo começou e fala, cara, vambora, vai porque vai dar bom de novo. Tá, muito bom. Você tem ele ainda, você tem essa cópia. Eu tenho essa cópia e o pôster. Olha que loucura, né? Porque eu com 13 anos na época, eu já achava esse pôster tão legal que eu não queria sacrificar nenhum lado. E aí eu falei, eu só vou enquadrá-lo quando eu conseguir um outro para poder fazer frente e verso. Achei Então, que você ia sanduichar entre vidro. não. E aí eu consegui, assim, sei lá, uns 20 anos atrás, mas acho que foi em 2000, eu estava numa feira de música em Fortaleza. LP tava super em baixa. Uhum. E aí o cara tinha 2 caixotes, assim, de discos. E aí eu tô olhando, aí eu comecei a achar umas coisas. Eu achei todos os discos do Kraftwerk esse dia lá. Todos os, fora os do Conin, os 2 primeiros, fora os 3 primeiros. Tinha tudo lá. E aí ele me vendeu por qualquer preço. Só que quando eu vi no caixote, eu comecei a ver os olhos com 2 íris em PB assim, enrolado. Aí, enrolando o caixote, eu falei, cara, mas eu conheço isso. Eu falei, nossa, é o pôster do Dead Kennedys. Ele tava usando como acabamento pro caixote de feira, sabe? Meu Deus. Aí eu, no maior cuidado, falei, cara, e esse pôster aqui, como é que tá, não sei o quê? Ele falou, isso aí eu te vendo. Aí eu falei, quanto? Ele falou, dá R$5. Aí eu ainda falei assim, meu coração tava assim, né? Porque, imagina, isso cortando de 88 para 2000, né? Olha quanto tempo eu esperei para ter esse pôster para poder enquadrar. Esse outro pôster para fazer frente e verso. Aí eu falei, mas eu já tô levando os discos, você não me dá um desconto? Porque eu não podia mostrar que eu tava emocionado, Claro. Senão o cara enfiava a faca. Aí ele falou, não, tá bom o preço e tal. E aí foi isso, cara. Esse disco me levou longe. Tá. Me leva até hoje, assim. É o mais marcante. É. Desse momento de formação musical. Completamente. Tá, entendo. Então eu quero saber, já vindo para uma coisa que pode até ser recente, não sei, né? Um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta. O Scary Monsters, do David Bowie. Mas eu gosto, porque isso foi recente, assim. Foi um disco que eu mantive. Porque de tempos em tempos me dá um lance, assim, de dar uma esvaziada, assim. Eu tenho feito menos isso porque eu tenho sido mais seletivo na compra. Então, aí eu olhando os discos, assim, eu falei, pô, esse Scary Monsters está aqui há tantos anos e eu tento, e todo mundo fala bem desse disco. Pessoas que sacam muito de som, pessoas que eu considero muito, aí me dão argumentos e tudo, mas eu vou pôr o disco e não bate. Aí, sei lá por quê, eu fui colocar esse disco um dia, depois de tanto tentar, assim, coloquei ele naturalmente, assim, eu comecei a sacar, eu falei, olha aí, ó, realmente é um discão. E não tenho mais esse disco que eu não... Tem um disco da PJ Harvey que aconteceu isso também, mas que é aquele Six Hope Demolition, que é talvez o penúltimo disco dela, que tem um brasão, assim, é um disco super legal, que eu tive dificuldades no começo, mas também foi só um lance, assim, a primeira vez que eu fui ouvir, eu não estava preparado, só isso. Tá, mas então, oficialmente, você decidiu que gosta. Eu gosto. Desses dois pra caramba, imagina. Depois, quando bateu, eu fui ligando pra essas pessoas que ficavam, não vende esse disco, porque esse disco é massa. Tá, entendi. Você se Aí redimiu. eu falei, bateu. Isso é lindo. Qual foi o disco mais recente
que te chamou a atenção? Não precisa ser desse ano, assim, mas recente, né? Tá, foi o disco do Beak. Beak é um projeto do Jeff Barrow, que ele é baterista do Portishead. E ele tem essa banda, esse é o 4º disco desse, talvez um projeto paralelo dele. Ele saiu da banda agora, porque eu acho que o Portishead voltou e tudo mais, então ele... Mas é um disco não, é uma banda que é bem... Eles são ingleses, mas eles fazem um som muito próximo do krautrock, assim, das coisas do Ken, talvez do Faust nem tanto, mas do Neu, coisas que eu gosto muito. Então me chamou muita atenção. E mesmo assim ele tem o frescor do disco novo. Tá, é desse ano? É de 2024, é do ano passado. Então é bem recente, né? É bem recente. É foda, é um discão. Como é que chama? Beak. Beak 4, mas eles colocam 4, assim, eles colocam o 1, tem um disso daqui, como se fosse um sinal de maior. Tá. Aí depois o 2 tem 2 disso, 3 e 4. Então o Beak tem 4. Tá. É isso aí. Interessante, vou ouvir, não conheço. É bem massa. Tá. Beak, B-E-A-K. Tá, Beak. Ok. Agora... Estou curiosa, porque você já contou, já tem skate na jogada, já tem rixa no colégio, já tem as histórias adolescente típica. Então essa aqui eu tô preparada, assim, para mais uma história mirabolante, que é o primeiro disco do underground nacional que você ouviu. Eu não sei se... Quer dizer, eu acho que eu posso considerar nessa época, que é essa mesma época, inclusive é pré esse Dead Kennedys, os 2 primeiros Sepultura, porque eles eram uma banda do underground. E como eles eram ali, né? A gente tem essa coisa que... Quintal de casa. E aí o Túlio, que era um amigo mais velho, que estudava no mesmo colégio, ele ia para BH, ele ia nos ensaios, sabe? Aí era muito legal, então ele trazia coisas... Ele tinha um show dos caras no ginástico. Eu nunca pude ir nessa época. Minha mãe, imagina, você, não sei o quê. Eu, 12 anos. Aí eu ouvia e achava demais, porque era uma coisa que enfrentava tudo aquilo lá. Uma caretice, assim, que eu nem sabia o que era caretice, mas eu estava vendo, eu estava sentindo. Então era igreja o tempo inteiro, não sei o quê. Eu olhava aquelas capas, pô, que lindo, né? Então, para eu ir da pracinha, que era onde eu andava de skate, para minha casa, eu passava na frente da igreja todo dia, e daí eu via o Capetão, uau, na capa do Sepultura, imaginava isso lá. Eu falava, cara, Sepultura do coração, né? Então foram esses discos, mas logo na sequência daí vieram 3 discos assim que pintaram na minha mão, disco mesmo. Foi o Ratos Crucificados pelo Sistema, e depois em fitinha o Cólera, o Pela Paz em Todo Mundo, talvez foi esse aí, porque foi fitinha, então como eu não tenho a capa para associar, mas foi isso, assim. Pra gente pôr uma capa aqui na frente, no meio, para ter um só. Então, desses todos, qual, se é que aconteceu na época, qual deles te fez perceber que era diferente de Kiss? Que te fez perceber que eram pessoas próximas, que eram pessoas que, o Ratos, que você... O Ratos? Tá. Claro. Ali você sentiu que você poderia um dia ter uma banda? Ah, total, foi ali? Total. Putz. Tá. Tá louco. Foi o Ratos. Foi o Ratos. E eu adoro esse disco até hoje. O meu, aí eu tive que comprar de novo. Esse eu não tive a sorte do Dead Kennedys. A maioria dos meus discos eu tenho os mesmos da época que comprei. Mas esse aí, alguém levou e não me devolveu. Essa pessoa não transa mais. Mas ela ouve Ratos. Ou não, Espero que sim, né? Pelo menos. Eu acho que não faz nenhuma das duas coisas.
Deu ruim. É verdade, deu ruim. Então, o contrário agora. Eu quero saber o disco mais recente, o último disco do underground nacional, que você ouviu ou que te mostraram, porque no underground tem muito disso. Tem umas quebras de protocolo, assim, que estão rolando, assim, que eu tô falando mais de uma coisa, mas é porque tem estilos diferentes, e assim, acho que a riqueza do programa é muito... Tem a viagem pessoal, é claro, mas a informação, cara... Que vai sabe, adiante. a gente assiste, aí você faz uma listinha e você vai atrás, então isso é demais, eu acho incrível. E o Juninho chegou com o último do Point of No Return lá em casa, e eu fiquei impressionado, porque esse lance do crossover, quando eu falei que larguei Iron, larguei tudo, larguei Metallica, não sei o quê, né? Na época eu não larguei nem o Slayer, não larguei o Sepultura. Eu mantive o Kill 'Em All. Mas eu vejo o porquê disso depois... Agora, com o tempo, era por causa da mistura, sabe? Claro. Que todo mundo tem o pé na cozinha pra caramba, do punk, sabe? Tem discharge pra caramba ali, tem... Tá. Você sentia, mas não conseguia exatamente colocar em palavras lá atrás e hoje... Por que esses ficaram, sabe? Por que os outros foram embora e tal? Porque esses têm esse pé na cozinha, assim, que é o lado do punk, que é o que ficou comigo, né? E aí, então, tô falando isso porque diz do Point é cheio de coisa assim, puro Slayer, sabe? Tem umas coisas que tá muito massa. O outro disco é da Julia Ho. A Julia Ho, ela é esposa do Kishi, do Kishimoto, que toca com a gente no Bufo. Pô, o Kishi é foda, um músico foda. E a Júlia, cara, apareceu com umas músicas um dia, assim, olha, essas músicas eu fiz, não sei o quê, dá uma ouvida para ver o que você acha e tal. Eu falei, nossa, super legal. Ela falou, você quer gravar a bateria, não sei o quê? E ela gravou e esse disco acabou de sair. A gente fez um show semana passada no Front, que foi o show de estreia dela. Mas ela não é uma mulher que teve banda na infância, ela estreou agora, ela se interessou por levar isso para um palco agora. Ela gosta muito de música, gosta muito de disco, gosta muito... Ela é artista visual e tudo, ela faz... Cara, trabalha com um monte de gente, muito responsa, as coisas dela são todas... E aí ela chegou com tudo meio pronto, e aí... Esse disco saiu e tá bem bonito. Esse tem fita cassete e digital. Então, esse disco se chama Happy, Sad, Angry, Calm. E o nome da artista é Julia Ho. E tem mais um de um cara que você conhece, que é o Luiz Couto. Ele tinha uma banda chamada Devise, em BH. Ele se mudou pro frio. Foi lá, eu acho que ele tá morando em Estocolmo. E... ele é de BH, né? A banda era de BH. E aí ele fez um disco que ele falou, cara, ficou pronto meu disco e tal, dá uma ouvida. Gosto muito do Luiz. E aí, quando eu ouvi, eu falei, caramba, só referência legal, só coisa... E letras legais, cantando em português também, sabe? Eu fiquei de cara. Então tem esses 3 discos bem frescos, assim... Tá. De agora que me chamaram a atenção do underground nacional. Sim, isso é bom porque é quem mais precisa de divulgação, né? Total. Então, pode quebrar o protocolo à vontade. Mas, deixa comigo. Um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te deixar muito triste. Ai, tem alguns, é uma tristeza... É tão interessante, disco... Parece muito com livro, porque você... Dependendo da época que você lê, tem livro que você relê e aquilo te bate completamente diferente. Não, porque você vai prestar atenção ou se identificar com coisas que estão rolando ali.
naquele momento e tal. Então, o Zuma, por exemplo, do Neil Young, é um disco que eu ouvia felizão e tal. Depois de um luto violento aí, você começa a ouvir umas músicas ali e você fala, nossa, ele tava falando era disso. E eu não tava, porque eu não tava sentindo aquilo, mas eu tava ouvindo outras coisas. A letra talvez não batesse tanto. Esse é um disco. O Pink Moon, do Nick Drake, é outro. Mas esse é um disco triste, não é porque é uma fase triste do Nick Drake. Ele nunca teve fase feliz, né? E tem... Nossa, um de fossa pra caramba, que é o do Bob Dylan, Blood on the Tracks. Então, esses discos... Mas eu adoro esses discos. Sim. Mas são eles muito derrubam legais. o ânimo. Eu fico meio cabeção assim. Mas é legal. Sim. Aquele dia que você elege, porque tá uma chuva violenta, um negócio que você vai ter que trabalhar de casa ou não trabalhar de casa. E aí você já sabe. Tá. Vou pegar esse disco, assim. E eu sei que eles existem, por isso que eu coloquei essa pergunta, mas eu sei que existe o oposto. Que tem pra caramba. Que a gente ouve porque a gente sabe que vai levantar o humor. Que disco você escuta pra te deixar feliz? Nossa, é muita coisa, né? Mas... Olha isso. O Expresso 2222 do Gil é um negócio incrível, cara. Essa fase aí dele toda, eu acho fora de série. Mas aí você abre a porteira, né? Imagina se você for falar, tem uma fase do Jorge Ben também, que é linda. Então, você tem muito disco muito legal para colocar. Sim. Mas eu anotei naquele dia e ficaram esses, assim. Eu pensei no Gil, Expresso 2222. Pensei no Sly and the Family Stone, o Life. Pensei no... África, Brasil, do Jorge Ben. E pensei no Backlash, do Freddie Hubbard, que é um trompetista que toda fase... teve uma fase do jazz que eu não sei se por imposição das gravadoras ou por uma sugestão e tal. Esses... são altos instrumentistas e tudo, mas todos eles fizeram discos de soul jazz ou de jazz boogaloo, como ficou chamado assim. Vou ter que é uma coisa menos, estudar. É uma coisa mais funkeada, um pouco mais linear. Então tem muito de Latin, tem muito do funk mesmo, mas quase que reto. E é uma alegria, porque são discos com uma turma enorme, enorme assim. Todos esses discos, se você for olhar... Primeiro, quando eu precisei fazer essa peneira, né, eu tive que me nortear por alguma coisa. E eu pensei, eu vou só elencar discos que eu gosto de ouvir de cabo a rabo, sabe? Claro. Que não tem nada Não que tem eu filler. pule, não tem filler. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é discos com uma importância assim, você vê ou quem produziu, ou quem fez a capa, ou quem toca alguma coisa, e você vai procurar e você vai achar outra coisa boa. Ou seja, é para que esse barulho da minha cabeça passe para a cabeça de quem se interessar também, sabe? Porque isso nunca termina, né? E aí é outra graça disso. Porque eu vou sempre estar ou recebendo ou passando coisas que vão ser novidades. Mesmo que tenha sido feito lá, final dos anos 60, um Exato. disco desses. Mas o frescor, porque essas coisas não ficam datadas. Então, é isso. Os discos alegres, sabe? Já virou churrasco. Tem muito disco aí. Tá louco. E com a vantagem de não ter playlist. Com a vantagem de não ter playlist. Só o disco ali, ó. Isso.
Inteirinho, muito bom. Alexa não é bem-vinda. Alexa, vai embora. Alexa, tchau. Não sei como posso ajudar com isso. Eu sabia que ela ia falar. Metida. Ótimo. Nunca sabe ajudar com nada, não serve pra nada. Ótimo. Eu quero saber um disco que nem seus amigos mais próximos imaginam que você ouve. Não quer dizer que é um guilty pleasure, assim, não é uma coisa escondida. Mas é uma coisa que nunca surgiu, nunca veio à tona entre amigos. Não, entre amigos, eu acho que todo mundo sabe, assim, porque é justamente o disco do Rich, Voo de Coração, que é o disco que tem Menina Veneno. 1983, eu com 8 anos, eu estudava na escola estadual Rodolfo Almeida, e daí tinha um evento chamado Feira da Paz, que era... Não sei se esse evento era beneficente, sabe? Eu acho que sim, porque a grana dos ingressos ia para alguns sim. lugares. E as escolas mandavam as atrações. E aí eu era a atração desse ano, dublando Menina Veneno. Então eu ganhei o disco. Claro. E aí, tudo. Cara, eu acho isso demais, porque não tem guilty pleasure. Mesmo na minha época adolescente, assim, que você quer meio que esconder, isso daí eu achava mal barato, porque... Depois, daí já mais velho, eu fui descobrir, né, pela ficha técnica do disco, os músicos que tocaram, tudo. Aí fui saber do Rich, e ele é um baita músico até hoje. E no ano passado, ele estava fazendo uma turnê de... E aí eu fui. né? O Edgar é amigo dele, o Scandurra, ele falou, vamos com a gente e tal. E ele sabe dessa história. Aí quando acabou o show, a gente foi no camarim, aí o Edgar falou assim, Rich, vem aqui que eu vou te apresentar um amigo que te imitava quando era pequeno, quando era criança. Bom. E aí eu levei a foto, eu tenho uma foto assim, né, com o Mickey, bem tosco, assim, o Mickey sem cabo. Sim. Eu dublando com uma jaquetinha de couro que na época minha mãe teve que pegar emprestado, eu não tinha, meio que para tentar imitar Claro. o que o Rich fazia. E eu ganhei o troféuzinho da Feira da Paz e tal. E aí eu contei isso pra ele. E aí ele falou assim, que legal, mas você excursionava na época com esse show? Eu falei, não, isso foi uma coisa... Mas foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa também relacionada à música. Então esse disco é muito especial pra mim. Claro. Então não é nenhum segredo, assim. Menino Veneno. Nome artístico, Menino Veneno. Eu quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Eu sempre penso na maneira como eu fraseei essa pergunta, porque surpreender pode ser algo negativo, né? Pode ser uma surpresa positiva. A surpresa positiva, a banda não tinha acabado, mas estava assim, formações diferentes, etc. Mas quando o HR voltou pro Bad Brains, todo mundo, e eles fizeram o Build a Nation. Esse disco foi um arregaço. Eu acho que... quando é que foi esse disco? Talvez 2011, eu não sei. Eu também não mas é por aí. E essa foi uma surpresa ótima. Então esse foi o disco... Mas a banda não tinha acabado, só que tava desse jeito, rolava formações e tal, e ele faz muita diferença, né? Nossa. E aí foi isso. Bad Brains. Na época, você vê, 15 anos atrás, por aí, né? Eu pensava, nossa, os caras velhos ainda fazendo um som assim, velhos, eles nem estavam velhos, né? Mas a gente vai mudando, essa régua vai mudando de lugar. Ela sempre sobe. A gente vai tendo autopiedade. Exato. Por Ninguém isso. mais fica... Imagina, velho. Que velho. Olha o Ozzy lá sentado, não tá velho. Que velho, gente. Só porque ele tava sentado. Tipão. Que isso, cara? Tava melhor que o Axel? Que tava em pé? Nem vamos falar. Vamos deixar isso pra outra conversa. Esquece.
Eu quero saber um disco. Agora, né, você falou de uma surpresa positiva, que bom, mas eu quero saber de um disco que você esperou muito. Você sabia que ele vinha. Não é uma banda que voltou, ou até é uma banda que voltou, mas assim, tava anunciado. Você sabia que o disco vinha e quando ele veio, ele te desapontou muito. Esse foi até fácil, infelizmente, porque é o The Weirdness do Stooges. Quando o Stooges voltou. Aí voltou com o Michael Ott no baixo, pô, sou super fã. Os shows foram incríveis e tudo mais. Mas o disco, não, assim... Também, eu não sei... É isso, a gente fica esperando muito e você fica querendo uma coisa... Não sei, aqueles 3 primeiros discos lá são muito especiais. E aí você fica pensando que é possível reproduzir aquilo. E não dá também, né? Uhum. Muita coisa passa na vida de todo mundo deles ali. E aí fica tentando se copiar. É difícil, né? É difícil trazer de volta todos os fatores que estavam presentes numa coisa espontânea feita 30 anos antes. Por isso que quando, no caso do aquele 13 do Sabá, eu fiquei feliz, assim, eu não fiquei feliz do Bill Ward não ter gravado, mas eu achei que a opção de colocar o Brad Wilk foi ótima. Uhum. E eu acho que eu dou todos os descontos ali, eu acho o disco massa. Imagina. Tem desconto que a gente dá. Mas a gente acaba se desapontando muitas vezes porque a gente tá com uma expectativa que é impossível de qualquer artista alcançar. Tem isso também. Porque você pega discos atemporais, que são os que eles fizeram na época, e depois você quer comparar. Não tem. Igual, comparação é a chave pra você se dar mal, né? Eu quero saber um disco que você descobriu depois ou de a banda acabar, ou em casos ultra graves de tristeza. Tipo, a pessoa, o artista, alguém da banda já até morreu. É aquela coisa que você descobre e imediatamente a mesma sensação que você tem nunca mais vai ter mais disso. É difícil, é engraçado, porque eu acho que não vai ter mais disso, assim, mas... tem ele é produtor, arranjador... Ele se chamava, né? O nome dele é David Axelrod. Tá. E é um cara dos anos 60 que fazia arranjo para muita gente e tudo, e depois começou a fazer os discos dele. E o primeiro disco dele se chama Song of Innocence. É 68 ou 69, acho que é 68. Ele fez não sei se uma interpretação de um poema do William Blake com o mesmo nome, então daquilo da cabeça dele, então como soava aquilo musicado, porque é um disco instrumental, mas com aquela turma que gravava todo mundo na época em Los Angeles, o pessoal teve até um documentário do Wrecking Crew, Carol Kay no baixo, ou Palmer na bateria. Então, assim, é um disco, eu acho, e todo orquestrado. Então, eu acho esse disco riquíssimo. Mas aí, quando eu fui saber, David Axelrod, quem que é? Não, já morreu, tchau, não tem. E esse tipo de som é isso. Então, ele tem esse disco que é o que eu queria falar. E também por isso, por causa da peneira, eu quis pegar só disco que eu tenho também, sabe? Para não ficar muita coisa, senão você não tem limites. Não tem limite nenhum. Então é isso, esse disco. É muito interessante, vou ouvir, pois não conheço. É uma viagem, vale a pena. Tá, eu gosto dessas coisas de conceitualizar uma coisa que vem de outra mídia, né? Vamos usar um termo atual. Exato. Tipo, ele misturou elementos. Tipo, Exato. Ele tirou do papel e leva pra música. É bizarro, eu gosto. E a gente fala de momento, né? Sim. A gente tá fazendo isso daqui, e aí imagina para ele canetar tudo, escrever, passar isso pros músicos e depois a interpretação dos músicos. Sim, várias camadas. É muito legal. Muito bom. É massa. E o disco de um super grupo que desapontou por completo, não teve nada de super.
Cara, eu não gosto, assim, eu não trabalho com supergrupos, sabe? Então Tem aí alergia. eu até peço ajuda, assim, você poder fala um supergrupo e aí eu te falo, assim, porque eu até agora... Eu coloquei essa pergunta, na verdade, mais pra irritar quem gosta de Audioslave. Então, mas não tem nada que irrita mais do que o próprio Audioslave, né, cara? Aí. Meu Deus! Porque Deus. a ideia do supergrupo é justamente o time de Olimpíadas, né? Você junta um monte de pessoas que separadas É. são incríveis. E não quer dizer que elas juntas Nossa. vão fazer algo legal. Putz. Então a piada inicial era o Audioslave e isso se desdobrou para milhares de outros supergrupos. Tem mais? Agora eu não vou lembrar todos, Tem aqueles mas caras, aquele ator que pega uma guitarra, fica pendurado, bonitão lá, que veio aí tocar no Rock in Rio. Eles devem fazer isso aí. É só gente... com o ator eu não vou lembrar. Hollywood, Vampires. É o Keanu Reeves e companhia. Sim. Olha Mas aí tem Dá, né, mil cara? outros, né? Eu não vou lembrar agora, porque também. Porque daí não a é gente do meu fica uns interesse. puta músico, mas fica... É isso aí. Parece que você tá no Bexiga, só que você vendo, né, uma banda cover tocando Tá. todo mundo, mas você tá vendo Os caras. os caras com os puta instrumentos, uma panca, né? Aqueles lenços pendurados. Ixi. Velvet Revolver também era um cara. supergrupo. Não dá, né? Não dá. Eu sou contra. Então, pula. Vou botar o Audioslave só de pirraça, só pra irritar. O disco, e aí agora também, completamente, perguntas feitas só pra irritar as pessoas. O disco mais superestimado da história, na sua opinião? Ai, cara, é tão foda. Não sei se superestimado, assim, mas eu não me identifico com nada que o Foo Fighters faça, assim, sabe? Eu acho estranho. E gosto tanto do Dave Grohl tocando bateria e fazendo backing. Adoro. Só que parece que são duas... Eu não sei, nunca consegui... Nem na época, nem no começo. Cara, eu trabalhava numa loja de discos lá em Formiga quando lançou o Pistolinha. Eu não sei se porque também é uma época assim, você absorve tudo, né? Você quer conhecer sons. Tem a complacência, talvez, porque ele veio do Nirvana, é um baterista que eu adoro e tal. Tá. Que legal, é o disco de um batera que eu adoro, de uma banda que eu também adoro, que é o Nirvana. Então aí, ok. Mas assim, nunca... Ok, mas pra você ver, nunca nem gravei fitinha, porque lá na loja eu trabalhava, ou eu podia comprar o disco a preço de custo, Ou gravar. ou gravar fitinha, e aí eu nem isso fiz. Então... Aí depois veio mais um ali, eu achava engraçadinho, assim, e tal, mas depois, quando eu fui vendo ao vivo, quando virou banda de estádio, eu não sei, ficou muito estranho, eu não consigo ver é a verdade deles, né, mas é uma verdade que não bate pra mim, é isso, talvez seja isso. Você chegou a escutar os discos depois? Eu só fui até o... Não, até uma coisa o Juninho fala, escuta tal disco que é legal, porque eu escutei até talvez o terceiro, assim, eu não lembro na cronologia, eu lembro que é o Pistolinha. Depois é o The Color and the Shape, que é azul marinho com os negocinhos pra Isso, e as tatuzinhas aqui na nuca, eu parei aí, eu parei aí, e aí assim, não me incomodava em nada. Tá. Mas era isso, eu não me interessava em vou comprar esse disco, ou vou gravar essa fita. Mas beleza. Depois, quando eu via eles ao vivo, assim, nesses festivais que eles vêm todo ano, eu falava, caramba, tá esquisito, assim, não sei, me parece um pouco forçado, mas eu acho que pra quem gosta é uma maravilha, cara. Porque, eu presumo que o disco... Pat Smear, sabe? Tá. Acho foda demais. Acho que o Juninho deve sugerir que você escute... Se ele quer que você escute algo mais recente, ele deve estar falando do Wasting Light. Pode ser.
E aí, mesmo assim, eu não fui escutar e tal. Tem uma coisa meio U2 friendly, assim, na figura hoje, sabe? Que eu acho que me irrita e aí não me deixa... Porque faz um monte de coisa legal. Ah, eu vou lá comprar a mesa de som do Sound City. Tal, legal. Pô, tudo legal e tal. Mas, putz, aí vai lá, filma eu aqui. Entendi. Olha como eu sou, olha a minha benevolência. Aí depois não sei o que, aí outro documentário põe presidente dos Estados Unidos. Cara, sabe, não precisa, assim, dá umas irritadas. Mas isso sou eu, né? Eu me irrito fácil com um monte de coisa. Então... Pra quem gosta é ótimo. Muito bom. Mas eu entendo, porque realmente, em termos de tamanho, pra quem não se interessa, é uma banda gigantesca e parece superestimada mesmo, né? O cara sabe, conseguiu sair da maior banda de rock e entrar na maior banda de rock. Completamente, é uma coisa genial. Mas assim, eu fui ver a gravação, vou gravar um disco, vou agora... A gente optou por ser simples de novo, vamos gravar um disco na garagem da minha casa. Aí você faz uma ideia, né, e tal. Quando você vai ver, a garagem da casa é um puto estúdio. A garagem da casa vale 6 milhões. Não, então, aí tem umas coisas que eu meio que de férias com o ex, sabe? Tá. Uma cena, eu estava de cabeça quente, não acertava o solo, aí fuck, tenho que refrescar a cuca, aí vou lá dar um pulo na piscina, o cara vai, me filma nadando, sabe? Aí Sim. volta, funcionou. É uma coisa, então, que eu falo assim... Pra quem curte novela é massa, e aí vai gostar do som, vai se identificar. Agora, pô, garagem é garagem, bicho, sabe? Sim, garagem. não é isso. Vai contar mentira. Tá. Faz sentido, faz muito sentido. Mas, e assim... é um dos motivos pelos quais muita gente não... Tem um ranço do próprio Dave Grohl, né? Que vai antes da banda. Né? Todo documentário que fica muito legal, que vai acontecendo umas coisas, daqui já virou gozação. Você fala assim, vai aparecer ele entregando um checão, ou falando, sou bonzinho pra caramba. Né? Mas é isso. Mas adoro ele tocando batera, acho foda. Mas eu acho fantástico o cara, tipo... A maior banda da história do rock dos anos 90 acaba tragicamente. O que eu vou fazer? A maior banda da história do rock dos anos 2000. Não, isso não é qualquer um, é foda. E o contrário, o que é pra você o disco mais subestimado da história? Que você pensa, como é que esse disco não é disco de platina 10 vezes, assim? Não é da história, né? Tem um monte de disco que você pega assim, mas... Eu acho o segundo disco do Clash, que é o Give 'Em Enough Rope, é um disco que ninguém fala, assim. Então, claro, ele sofre por ser não é o primeiro, então não é a estreia. Não é o terceiro, que é o London Calling, que daí fica uma sombra violenta em cima de qualquer outras coisas, de qualquer outro disco. Mas é um disco, é o primeiro disco com o Topper Head na batera. Mas não só por isso, o som ali, altos sons, é muito legal. E ninguém fala mesmo, assim, é um disco, eu acho que ele é subestimado pelos próprios fãs, assim. Ninguém dá muita atenção, ninguém presta muita atenção de parar para ouvir tudo, desde uma capa linda, né? E o título que combina com a capa, um cowboy morto e os urubus pegando e Give Enough Rope. E tem o cartaz dessa turnê, era a Estátua da Liberdade sendo meio que presa... com cordas, isso, é bem legal. Interessante. Não, eu vou procurar esse cartaz, porque isso eu não lembro de ter visto. Eu sei que você já falou um pouco disso em outra resposta, mas aqui você tem mais uma chance de escolher um disco do underground nacional que você quer divulgar. Putz, se eu vou ser cara de pau, eu vou divulgar o último do Bufo, Borealis, Natureza. Tá. Eu pensei, assim, naquilo que eu fiz de anotar de uma vez, eu falei, eu vou passar a informação de um disco legal, sabe? Que quem quiser ouvir e
talvez se identifique e tal. Então, mas tá tudo ali, sabe? De tudo. Por que eu pensei nisso? Aquele disco só foi possível por causa disso tudo que a gente está falando aqui. Claro. Porque tem... Todo mundo na banda é fissurado com o disco, com música, gosta de ouvir música. Por incrível... Isso era para ser uma coisa óbvia, mas por incrível que pareça, tem muitos músicos que não ouvem música. Ouviram por um tempo e tal, depois não ouvem mais. Então não tem mais esse barato. E a gente tem essa sorte, assim, de lá na banda todo mundo ter essa onda. Então eu achei que caberia no Claro. contexto aqui. Então, esse disco, Bufo Borealis Natureza. Que não é autopromoção barata. É Não. literalmente Não. você não teve os escrúpulos que todo mundo vai ficar meio cheio de dedos. Não vou falar do meu próprio disco. Tô falando. Muito bom. Agora, também, o tipo de pergunta que é absolutamente subjetiva, não tem como responder, mas eu coloco aqui mesmo assim. Disco que você mais ouviu na vida? Esses eu me baseei por discos que eu ainda ouço, que eu comecei na adolescência, com 13 anos, e até hoje esses discos me pegam do mesmo jeito, assim. O Ramones Road to Ruin, que é o primeiro disco com o Mark na batera, é o meu favorito. Eu digo, é o meu disco favorito deles. É uma banda que nossa, muito, muito importante para mim. Banda do coração. E o Sabá, o Master of Reality. Porque os dois discos, eu vejo neles essa coisa de mistura do mesmo jeito. O Sabá funk pra caramba nesse disco. E depois no volume 4, nossa, muito funk. Mas muito funk aqui. E o Ramones, quando entrou o Mark, faz muita diferença um baterista numa banda. Assim, talvez o que consegue mexer muito no som. Ele ainda não tinha aprendido a tocar como o Tommy, que é o que ele disse que falou, eu precisava aprender isso. Mas ele estava ainda o Mark com as coisas do Dust, assim, um batera de rock mais pesado e tudo, com as coisas do Richard Hell, Voidoids, que ele tocou. Ele estava ainda o Marcão o Marcão primeiro, antes de ser o Mark Ramone. Então é muito massa, tipo, cara. O Marcão da rua lá da igreja. Isso, ali mesmo. Sim. Então, e o som é quente, os timbres são quentes, é muito legal. Então, esses dois discos. E aí também coloquei como música gringa, né? Porque é isso que tá a Arapuca. A gente pode fazer isso aqui de discos, de bandas femininas, de cantoras, de instrumental. Exato. E tem. Isso é a delícia disso aqui. Se a gente quiser escolher um critério, dá pra multiplicar e seguir. Dá. Isso, sem dúvida. É muito bom. Por isso que eu falo, a maldade tá em fazer você escolher um. E você sabe o que foi bom? Eu vi o Ty Segall esses dias numa Arapuca parecida, e ele foi tão bonitinho, assim. Adoro ele, adoro as coisas que ele faz. A música dele. Ele falou de discos que todo mundo conhece, assim. Ele não ficou... E ele tem um monte de obscuridades que ele podia ter falado. Tá. Então eu falei, cara, aí que legal. Vamos nessa, porque esses discos simples, que não são nada difíceis aí, que a gente tá falando, tem muita coisa aí dentro. Sim. E eu acho que isso dá uma desbanalizada, porque assim, você fala Ramones, a pessoa diz, Ramones, conheço Ramones. Exato. Conhece mesmo? Exato. Tem certeza? Tem muita coisa ali, tudo coisa bonita, cada fase. Tem fase que o Joey tá cantando, adoro o Joey em todas as fases, mas assim, tem uma fase que ele tá cantando muito, 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 e as gravações são horríveis, o instrumental, os timbres são horríveis, mas você ouve a voz, você ouve e gosta, porque a voz dele tá
Tá bonita. Tá demais, sabe? Então é isso. Tá. E aí eu quero uma que é uma pergunta que eu uso muito pra falar sobre quando a gente cresce e passa a ter mais referência, que é um disco que perdeu o brilho. E às vezes é isso, né? A gente perde o encanto infantil e ouve adulto e fala, nossa, nada a ver, não era nada demais. Ou às vezes é uma decepção, tipo, o cara da banda falou uma merda. Sim. Cara, fizeram algo que te deixou com ranço e você não quis mais ouvir. Tanto faz. Sim. Mas que disco é esse? Olha que loucura, né? Um vespeiro que você acaba mexendo, mas foi exatamente isso. Eu adoro o Miles Davis, só que eu tinha um disco dele do começo da carreira e o segundo disco que eu comprei foi o Tuto, que é o penúltimo disco dele. Aí eu achava muito, porque eu só tinha isso aí, um lá no começo, que era anos 50, e o outro ali no final, que Marcos Miller produziu e tudo. Achava incrível. Só que depois eu fui conhecendo os outros discos, e aí eu fui me identificando muito mais. E aí eu fui sabendo o que aconteceu para ele chegar naquele sonho. Ele estava avançando de novo, ele queria sempre... Ele queria não, ele estava sempre à frente. Mas esse à frente parou num lugar onde depois não fez muito sentido. Aí o que acontece? Eu vendi esse disco. Mas aí, esses dias, eu estava vendo uma entrevista com alguém que trabalhou na gravação desse disco e eu fiquei curioso de novo. Aí eu falei, preciso reouvir. Uhum. Mas ele já foi embora, já tem mais de 10 anos que eu vendi esse disco. Então, e nem fui ouvir mais. Talvez bata de novo. Tá. Então, mas eu coloquei o Tuto por isso, porque perdeu o sentido, mas pode ser que volte. Sim, sim. Mas é interessante. Você pode fazer esse porque teste. mostra muito, isso aqui tudo mostra muito mais da gente do que dos discos que a gente tá falando. Porque, cara, você não fica parado. Você vai sair daqui, você vai me dar o toque de um disco, eu vou sair daqui, eu coloco no carro, eu vou ouvindo, eu falo, nossa. Aí isso vai me fazer compreender um monte de coisa que eu não... Eu tenho sorte de ter alguns amigos que têm ainda o costume de comprei um disco, vem aqui em casa ouvir, ou que você tem, vou aí na sua casa e a gente vai ouvir. E às vezes explicar o que está acontecendo, porque é importante, sabe? Eu cheguei na casa do meu amigo um dia, ele estava ouvindo um disco do Temples e eu nunca tinha me interessado. E aí ele foi me falar, esses caras são de tal lugar, as influências são tais, não sei o que, não sei o que. As texturas das guitarras, aqui são X guitarras tocando assim. Aí você começa a prestar atenção naquilo. O som que você estava ouvindo, quando ele falou, ouve esse disco do Temples, aí você vai num digital e dá o play, assim, não acontece nada, você não consegue entender. Tem muita coisa rolando ali. Tá. De produção e de execução. Então, esses toques são demais. Aí você fala assim, nossa, essa banda é muito responsa. E você tinha entrado lá e fala, pô, lá vem ele, vai querer botar aquele disco lá pra eu ouvir. Tá. Mas é importante, hein? É muito. Importante. Inclusive, eu vou até inverter umas perguntas aqui, porque eu quero encaixar agora o último disco que você obrigou alguém a ouvir. Putz, eu sou muito tranquilo, assim, com isso. Eu já fui, assim, sabe? Você tem que ouvir isso, você tem que ouvir. Ah, não tem que ouvir nada, porque eu acho que também eu posso não estar a fim de ouvir, tá tudo certo. Mas eu fui apresentado, uma amiga me mostrou um disco do Omar Rodrigues Lopes, chamado É o Trio de Omar Rodrigues Lopes. Não ouvi. Cara, e é um disco tão bonito que eu ouvi a primeira vez na casa dela. E aí, no outro dia, eu já tirei foto do disco, assim, né? Aí no outro dia eu já coloquei pra tocar. Aí nunca mais deixei. Aí, por sorte,
no começo desse ano, eles reeditaram esse disco, que deve ser mais ou menos de 2010. Era a época que ele tava fazendo bastante coisa solo, tinha o Bosnian Rainbows depois. Então, putz, e aí é esse disco. Aí eu mostro para algumas pessoas, delicadamente, eu falo, esse disco. Tá. Porque é difícil, o Omar Rodrigues, você chegar, quando você olha assim, se você não é iniciado... Você olha e fala, por onde que eu vou começar, né? E cada um é uma coisa. E esse disco é lindo, lindo. É um disco super calmo, com uma cantora. E é isso. Então esse foi o disco e é demais. Boa. E aí, voltando então, porque eu tinha invertido aqui, qual é o disco que mais destoa da sua coleção? Aquele que não parece que tá ali perdido. Então, talvez o do Rich mesmo, Rich, né? O Voo de Coração. Eu não coloquei o Menudo porque o Menudo não tá aqui comigo em casa. O Menudo tá na casa dos meus pais, porque quando eu fui trazer os discos, ele tava com cheiro de mofo e eu tenho rinite violenta, daí eu não trouxe. Talvez eu traga e ele fique aí. E é legal. O fato de você ainda ter... um disco que eu ganhei ele é da sua com 8 coleção. anos de idade, em 83. Então é isso, talvez isso aí. Tá, acho que é ele. Ele não tá com você, mas definitivamente é esse. Não se reprima. Pior disco da sua banda favorita? O pior disco da minha banda favorita... É que banda favorita tem um monte de coisa, mas eu pensei assim, de cara, eu lembrei do Landing on Water, do Neil Young, que é um disco... Ele entrou pra Geffen, depois ele brigou... E aí ele devia 2 discos ainda. E aí ele fez esse disco. Ele fez um que se chama Trance, que é meio que ele tocando com vocoder e um monte de coisa. É meio que o disco Kraftwerk do Neil Young. Eu adoro esse disco. E aí ele fez esse Landing on Water. Esse é horrível, horrível, horrível. E aí ele, inclusive, foi processado pela Geffen, porque ele entregou lixo. Ele falou, ele é um artista que se nega a ser como ele mesmo, sabe? Uma coisa assim, Sim. Ele não soa como ele mesmo. Pô, interessante, hein? Juridicamente, muito interessante. Exato. Então esse, e lembro que foi os que eu anotei na hora, um dos Stones chamado Dirty Work, que eles estão sentados num sofazinho assim, é uma capa super colorida, mas horrível, horrível. Ele tem um cover de um reggae super legal. Não, ele tem Harlem Shuffle, talvez, que seja ótima, que é um cover. E talvez uma música que preste assim, mas pô, num disco de 10, 12 músicas, não dá. Mas a ideia é essa, é claro que a gente não tem artista favorito, mas alguma coisa vem na sua cabeça de primeira. Assim. Porque eu adoro os Stones, nossa, mas... E me veio porque era um disco que eu falava assim, esse disco eu só compro se eu achar por R$1. Eu falava isso, de tão ruim. Tá. E um dia eu achei ele por R$1, eu falei, tá aí, ó, chegou sua vez. Vou ter que comprar. E ele serve de... aonde eu guardo os Stones, porque o Stick Fingers... Ele tem um... você tem o de zíper de verdade? O de zíper, né? Aí... E ele machuca o disco que tá atrás. Claro. Então, o Dirty Work, ele serve pra fazer o Dirty Work, que é não machucar nenhum outro disco bom. Não acredito. Você tem... Olha... Ai. Porque o Stick Fingers de zíper de metal de verdade... Faz tempinho que eu não vejo. E sabe o que aconteceu? Esse disco... Isso era... talvez 98, ali perto da Galeria do Rock, 98, 99, tinha um Banco Itaú ali, e tinha um cara que levava uns discos no porta-mala de um chevetinho, assim. E aí ele vendia, na época o preço médio era R$5. Meu Deus. E aí eu vi o Stick Fingers com o zíper, e aí eu falei, quanto é esse? Aí ele falou assim... É R$10. Aí eu falei assim, pô, mas é o dobro dos outros. Aí ele falou assim, tem o Fechcré. É o Fecheclé. Tem o Fechcré. Gênio. E aí eu comprei, paguei delão. Depois a gente vai ver no Discogs quanto é esse disco hoje. Entramos na seção ficção científica deste programa.
E a minha primeira pergunta é: um disco que você gostaria de apagar da sua memória para ouvir de novo pela primeira vez, com duas opções de bifurcação para você nessa encruzilhada fictícia. Você pode apagar ele da sua memória hoje e ouvir ele pela primeira vez hoje com todas as referências que você tem e ter uma experiência completamente nova. Ou você pode apertar o botãozinho que volta no tempo e ir lá escutar ele de novo pela primeira vez, igual como foi a experiência original. Então vai ser ótimo, porque eu pensei em 2 discos e eu ia falar isso, dessa diferença. Mas então vai ser um para cada e vai casar pra caramba. A primeira opção, que é com as referências todas que eu tenho hoje, seria o Axis Bold as Love, do Jimi Hendrix. Porque é um disco que eu ouço a vida inteira e a cada vez eu encontro informações novas ainda. Então, ainda é impactante, sabe? E o daquela época, o desse outro botãozinho, é Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Você lembra direitinho da experiência? Muito. Foi parecido com a do Dead Kennedys. De te dar um lance, assim, sabe? Porque aquela marcha, né? Aquelas... Flac, 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 tararam. Aí você fala, meu Deus. E combina com testosterona, né? Com a adolescência, o lance de pé na porta, assim. Sim. E ao mesmo tempo me roubou muita coisa, porque às vezes as pessoas chegavam com algum disco para eu escutar, eu tava tão pé na porta que eu falava, isso daí... Isso daí fala que 10 anos pra entender. Quando passar o Sex Pistols, eu chego nessa fase. Isso. Claro. Então, todo mundo teve isso. Mas isso, e é impactante, assim, quando a gente fala de tudo, né, da arte, da capa, então todos esses discos aí, nossa, do Sex Pistols, uma coisa daquele jeito, assim, embala muito bem o que tá ali dentro, né? Claro, faz todo sentido. E ainda na ficção, um disco que você gostaria simplesmente de apagar da história, porque você quer ver o circo pegar fogo, porque você quer mudar o rumo da música, porque você quer ver... ou porque por motivos egoístas, tipo, nem gosto, só quero apagar e pronto. Ai, eu não sei, eu pensei, essa pergunta ficou para depois, né? A resposta que eu escrevi no dia, eu escrevi o seguinte: qualquer desses discos que a mensagem era sexista, sabe? Na época, mas que aí você tem isso, você tem 13 ou você tem 14, e aí você acha aquilo o máximo, simplesmente porque tá xingando, ou porque tá falando isso, falando aquilo. Um palavrão ou não sei o quê, só que vai além. Não quer que você ouça. Exato, só que vai além do palavrão. E aí, assim, é uma fase que talvez você não esteja prestando atenção em outras letras, aí nessa você vai prestar atenção e aí você vai adorar aquilo e tal. Então esses discos eu apagaria. Sem moralismo, mas é porque isso, não pelo palavrão, é porque o palavrão não está solto, é que ele tá em questões que a gente foi entendendo com o tempo, que não tinha que estar ali, não tem que cantar isso, posso sabe? Coisa sexista pra caramba, pra você e não muito machista. Se colocar na berlinda, posso eu falar, tipo, Raimundos? Claro, porque esse encanto aí, cara, que pega tanta gente que... Aí tudo bem, você criança ali, você tem um desconto, né? Ou tinha, porque hoje pelo amor. Os pais a gente espera que estejam melhorzinhos já para falar, não tô falando pra você não ouvir isso daí, por isso, só porque é barulhento, porque não sei o quê, porque sua avó não vai gostar. Não, é porque isso trata de um assunto assim sensado. Mas é uma forma muito ruim de você começar a prestar atenção nas letras. Tá. Sabe? Eu lembrei de um agora, assim. Eu era mais novo ainda nessa época do... Nossa... Logo que saiu um disco ao vivo do Camisa de Vênus, eu nem sabia, sabe? Daí aí eu adorava, porque não sei o quê. E, nossa,
super. Você foi É ouvir porque é adulto gratuito, sabe? Você fala, É gratuito. Acho que é isso. Esse é o ponto. É o ponto, né? Não Mas dá tinha pra porquê. pagar um monte, assim, dá pra pagar. Aí essa ficou em aberto com isso que eu tinha escrito, assim, só pra lembrar. Mas aí eu lembrei, assim, hoje de manhã, eu falei assim, pô, acho que o Roberto Justus gravou um disco. Vamos apagar essa porcaria, né? Porque nem ele fazendo o que ele faz bem, ele é bom, eu imagino que... Eu acho que nem ele tem esse disco. Se a gente apagar, nem ele vai dar falta. Nem ele vai sentir falta desse disco. Mais ficção, a banda vai fazer que agora eu ia falar que a banda vai fazer uma turnê comemorativa, mas agora 80% das turnês já são isso, né? É só volta de banda. É verdade. Então, a banda vai voltar, vai fazer uma turnê comemorativa de disco X, né? 10 anos de disco, 20 anos, 30 anos, sei lá, quantos anos do disco for. Que disco é esse que você queria ver na íntegra ao vivo? Esse é fácil. 1, 2, 3, repeater, Fugazi, repeater. Tá. Mas não vai voltar. Eu ia perguntar agora, você acha que existe alguma chance mínima? Eu queria muito, mas eu não sei, é difícil porque imagina a cobrança, eu imagino que eles sejam crica. Sim. Eu tô batendo no peito, assim, crica igual eu, porque é essa identificação. Entendi. E aí os caras não devem querer se apresentar com um mínimo de... Não do que era no passado, mas do que eles Gostariam do que eles ainda consideram um jeito fugaz de fazer as coisas. Pode ser. Porque era um nível muito alto, assim, era excelente em tudo, sabe? Então, muito difícil hoje, mas adoraria. Claro, entendo. Esse discão aí. Um disco que você gostaria de ter estado no estúdio durante a gravação, mas é assim, capa da invisibilidade do Harry Potter, mosca na parede. Você não pode interferir em nada, só pode olhar. Sim. Eu pensei em 3 discos que seria muito difícil ser mosca, mas eu conseguiria, assim. Eu pensei no Something Else, do Cannonball Adderley, porque é um saxofonista incrível, mas nesse disco tem o Miles tocando, aí é o contrário, ao invés dele ser tocando com o Miles, é o Miles tocando com ele. Aí tem o Art Blakey na bateria, porque tem pouca coisa do Art Blakey com o Miles, por causa de umas misturas, assim, sabe? Então é um disco especial, pensei nele. Pensei no Led Zeppelin House of the Hole e aí a festa, né? Stones, no Exile on Main Street, eles na França e tudo mais. Então, aí como é que seria a mosca? Seria. Só mas pode assim, olhar. E festejar um pouco. Pode. Mas eles não podem saber que você estava no estúdio. Exato. Você pode ir pra festa depois. Exato. Tá, então o contrário, já que você acha que é tão difícil assim ser a mosquinha na parede, de que disco você gostaria de ter participado e o que é que você teria feito? Porque você não precisa tocar, você pode fazer a arte da capa se você quiser. Nossa, eu pensei, esse deu trabalho, assim, porque queria tocar, né? Só que aí você fala, aí eu vou tirar o lugar do baterista. Qual baterista, sabe? Mas eu pensei no Future Days, do Ken, e pensei num disco da Aretha Franklin chamada I Never Loved a Man the Way I Love You. E você chutaria o baterista? Não, eu pediria delicadamente. Você poderia pedir pra, tipo, sei lá, tocar uma música, vai. Um lactopurgazinho, sem ele saber, e daí, gente, e agora? Que aí eu vamos falo, dona Areta, dá licença, eu posso, e aí a senhora vê se serve ou não e tal. Tá. Muito bom. Pensei nesses. E aí, pra culminar a ficção científica absurda que não faz o menor sentido, a gente tem o nosso amigo ET, que cai lá em Formiga. Ótimo. A cidade inteira fica sabendo que caiu o Ótimo. ET, mas foi no seu quintal que ele caiu.
Ótimo. Você foi a primeira pessoa a encontrar o ET e fica nas suas mãos a incumbência de mostrar pro ET o que é música. Sim. O que você vai mostrar pro ET? Foi ótimo ele ter caído em formiga aí no meu quintal, porque eu teria que dar uma volta com ele, sabe? E falar, cara, tem um monte de tipo de música aqui, sabe? Tem música brasileira, daí o que você é afim? Então aí pensei, pode ser o Afro Ciberdelia do Chico Science Nação Zumbi, sabe? Um lance uau, pra ele falar. Porque eu pensei, já que eu vou apresentar um som pra ele, ele não pode ficar parado naquilo, aquilo precisa ser um lance assim, né? Que desperta a essa curiosidade ele vai sair para outros lugares. Então, pensei nesse disco. Ainda em disco brasileiro, eu pensei no Moacir Santos, no Coisas, porque daí ele vai falar, gente, que peso, né? Música brasileira é incrível. E aí, depois pensando, sei lá, eu parei em Detroit e pensei no Primeiro Studios. E eu posso falar isso com ele lá mesmo. A gente vai no Vale dos Cogumelos, resolve umas coisas ali. E depois o Primeiro Studios cai super bem, um disco super jazzy e lindo. Ou o terceiro do MC5, o High Time. Assim, o ETzinho vai passar bem, cara. Vai passar bem. Tem aula no primeiro dia, assim. No outro dia já acorda meio maluco. Muita coisa. E aí, laricas ótimas, né? Vai estar lá em Minas, então pão de queijo. Ai, meu Deus. Eu quero entrar. Eu quero ser o ET. Muito bom. Gostei. Considerações finais, depois dessa lista infinita que o pessoal em casa vai ter que pegar papel e caneta para anotar. O que você me diz? Quais são suas considerações finais? As considerações finais são as mesmas iniciais. Isso aqui nunca fumei crack, mas é o nosso crack. Porque a nossa droga? Porque tudo a gente pensa em disco, sabe? Não sei o quê. Vamos jantar em tal lugar. Tem que ter um Aí disco. Você olha assim o cardápio e você fala, pô, mas isso aqui é um disco, é aquele disco que eu tô esperando pra comprar, não sei o que. Então você fica muito... Mas é sério, assim, você fica pensando qual... O que você não conhece dentro da sua própria coleção, porque... Você compra um disco e você ouve por um tempo, ou se às vezes você compra mais de um disco, por um acaso um vai passar, sabe? É tipo ninhada de cachorro. Às vezes a cadela tem vários, aí tem mais cachorro do que teta, sabe? Aí algum vai ficar ali, mais magrinho, não sei o quê, vai ficar... Mas vai dar um jeito, E... Os discos são assim, então você vai chegar nele, então você conhecer o que tem dentro da sua coleção mesmo, e é sempre uma fissura, igual isso que aconteceu, o Scary Monsters, que eu falei do Bowie, ele estava lá o tempo inteiro, ele não mudou, as músicas são as mesmas, mas o que eu fui fazendo... É que mudou. que mudou, eu lembro... Eu lembro lá atrás, nessa época, Pé na Porta, Sex Pistols, assim, um amigo meu mais velho lá em Formiga falou assim, cara, eu cheguei na casa dele, ele tava ouvindo Luiz Melodia, sabe? Aí eu falei, pô, você tá ouvindo esse cara? Aí ele falou assim, você fica falando que... Porque eu tinha começado a ouvir jazz. Você fica falando que gosta de ouvir jazz, mas isso aqui é jazz pra caramba. Aí ele meio que assim, ele não me xingou, não mandou calar a boca, não me chamou. Mas ele te deu um ponto de vista que você não aí tinha. a interrogação, eu falei, lógico, aí eu fui entender. E é jazz pra caramba mesmo, assim, aí fui atrás. Depois passei a adorar o Luiz Melodia. Inclusive, antes de gostar do Gil e tudo mais. Porque o Melodia era underground, aí, tudo isso, né? As coisas de ideologia aí. E os discos mesmo que você... Já ouviu isso aqui, sabe? Eu vou muito na... Hoje em dia, o Juninho
que a gente troca muita figurinha de discos sempre. O Edgar e o Git, esse meu amigo de Minas, que tem um lugar muito especial, porque assim, me apresentou Fugazi, me apresentou Sonic Youth, sabe? É um cara que fez minha vida ser diferente assim também. Mas até hoje, ele é mais, vou falar novidadeiro, no bom sentido. Então ele me mantém ali. Mas a novidade, ela pode ser de um disco dos anos 60. Claro. Porque é o que você falou antes de... É muito disco, é muita coisa. A gente não tem o tempo suficiente, a gente nunca vai ouvir tudo. Nem o que a gente quer, nem o que a gente não quer. Nem se a gente quisesse, sabe? 1000 discos para ouvir antes de morrer. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Esses dias, eu não sei se foi no Pitchfork, algum lugar, uma entrevista com pessoas que ouviram lançamentos desse ano de 2025. Aí um cara listou 100 e poucos discos. Assim, esse ano eu já ouvi 170 discos. Não ouviu, não? Não ouviu, cara. Não ouviu, porque ainda tem isso que... Não é assim ouvir o disco. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. Você não vai pegar nada. Você vai ouvir, tchau. Então... é isso, mas as considerações são essas. Eu acho esse programa aqui uma joia mesmo, assim, é um tesouro, porque isso nunca fica parado, sabe? Você vai ficar com o Circo-Tico, isso não é para muita gente, mas para as pessoas que se identificam, concordando ou discordando, que é muito importante a discordância, com argumentos, às vezes, né? Não Claro. com xingamento. Isso é demais, você poder falar de disco. Meio que a gente vive isso, né? A gente não vive para isso, a gente vive isso. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Obrigada você que ficou com a gente até o final. Eu não interrompi o programa para fazer nossa propaganda, mas se você quiser conteúdo exclusivo, tem um botão, se você tiver no computador, né? Tem um botão aí para se tornar membro do canal. Se você tiver no celular, pede ajuda que a gente te manda o link. Tem um monte de conteúdo exclusivo, inclusive a gente vai gravar alguma coisa agora. E eu vejo vocês num próximo episódio. Valeu!